A paz do Senhor, querido e amados irmãos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para podermos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu convido para nós estarmos orando neste momento, para pedir para que o Senhor venha nos abençoar neste momento e concedermos a tua presença e falar aos nossos corações nessa noite em que nós estamos reunidos para poder louvar e adorar o seu maravilhoso nome. Oremos. Bondoso e maravilhoso Deus, no nome precioso de teu Filho Jesus, nos colocamos na tua presença para te agradecer por estarmos na tua casa mais essa vez, para juntos nós estarmos cultuando o teu nome. Pedimos que o Senhor esteja conosco nos abençoando, venha falar aos nossos corações, tocar-nos com brasas vivas do altar. Pedimos também que o Senhor esteja olhando para aqueles que estão enfermos, esteja repreendendo toda a enfermidade para o louvor e a glória do teu nome, ó Pai. Aqueles que têm enviado pedidos de oração, ó Pai querido, para nós, são muitos pedidos de oração, mas o Senhor conhece cada vida, conhece cada um e sabe das necessidades dos teus servos. Por isso nós apresentamos ao Senhor nessa noite e pedimos que o Senhor esteja indo de encontro às necessidades dos teus servos. Pedimos que continue, ó Pai querido, nos ajudando. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos para nós estarmos lendo a palavra no livro de aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Glórias a Deus. Nos diz assim a palavra: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar louvando ao Senhor agora, juntamente com o Ministério de Louvor, com o hino da nossa harpa cristã. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino 151, 151 da nossa harpa, Fala Jesus querido. Fala com tua voz.
Paz do Senhor, amado irmão, amada irmã, que prazer estarmos mais uma vez na presença de Deus, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, podendo render a Ele o louvor, adoração, gratidão, porque só Ele é Deus, né? E não temos outro bem além dEle. O Senhor já tem falado conosco neste culto, né? Desde a oração inicial, os louvores, e agora, irmãos, nós vamos para a palavra do Senhor. O Senhor vai falar mais um pouquinho conosco, com certeza. Eu convido você para a leitura de um texto bíblico, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Queridos irmãos, se nós olharmos para a matemática que conhecemos, 70 vezes 7, nós podemos fazer a conta e vamos ver que não é um número tão impossível, vamos dizer assim, né? 490 não é um número tão alto, você pode me dizer, né? Mas pensa bem, um irmão pecar contra você, te ofender, te magoar, te machucar, né? Por mais de uma vez, né? É tão difícil, não é verdade? É tão difícil de você liberar perdão, não é assim? Você é humano, você é falho, né? Somos assim, nós seres humanos somos assim. Às vezes chegamos até a dizer, né? Olha, para mim só faz uma vez esse tipo de coisa. Se repetir, para mim acabou, não tem mais perdão, não tem mais conversa, não quero saber. Muito bem, vamos para o contexto do capítulo 18. Os discípulos estavam muito preocupados em ir para o reino dos céus, não é? Claro, salvação eterna. E então começaram a perguntar para Jesus: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Né? Talvez eles pensassem que Jesus ia apontar um deles mesmo, ou um grande profeta, um grande sacerdote, enfim. Mas Jesus toma uma criança, coloca no meio, né, deles e começa a dizer para eles: em verdade vos digo que se não fizerdes como essa criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Aí Jesus dá uma lição de simplicidade, de humildade, não é, irmão? De pureza. A criança nos traz todos esses conceitos, não é assim? E Jesus deixa claro para eles: o reino do céu é para esses, para quem é puro, para quem é inocente, né? Como uma criança. Jesus fala: se você não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino do céu, porque o reino dos céus, né, lá é lugar da pureza, é lugar da santidade, da singeleza, né, da falta de malícia, da falta de maldade. A criança é pura em todos os seus sentidos. Muito bem, aí eles vão ouvindo isso de Jesus, né, essa verdade acerca do maior no reino dos céus. A preocupação estava, né, com essa questão de quem era o maior. Aí Jesus entra no segundo assunto que Mateus registra aqui no próprio capítulo 18, sobre o perdão do pecado de um irmão. Aí vai falando ali, né, Jesus falando: se o seu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Quer dizer, só vocês dois, não precisa chamar a atenção de ninguém. Chama no canto o teu irmão, diz: irmão, aquilo que você fez me machucou, né? Eu estou chateado com você, vamos acertar isso. Nós somos cidadãos dos céus, nós estamos nos preparando para um dia viver juntos eternamente. Então vamos acertar isso. Jesus vai ensinando. Mas se o seu irmão não quiser te ouvir, né, aquele que te machucou, aquele que te ofendeu, aquele que pecou contra ti, não quiser te ouvir, volta nele, mas leva agora testemunhas, leva alguém que possa, né, fazer ali a intermediação entre ambas as partes. Então Jesus vai aqui por etapas falando que tem que haver conserto, tem que haver reconciliação, tem que haver perdão, certo? Aí quando chega nos versículos que nós lemos,
Então Pedro toma a palavra e diz: mas Senhor, até quantas vezes eu perdoo esse irmão que me machucou? Veja que é irmão, não está falando de estranho, não está falando de descrente, é irmão, tá certo? Alguém do nosso convívio, alguém perto de nós, alguém que professa a mesma fé, alguém que talvez na veia corra o mesmo sangue, enfim, alguém muito perto, né? Até quantas vezes, Senhor, pecará o meu irmão contra mim e eu vou perdoar? Até quantas? Até umas 7, Pedro fala, né? Será que 7 vezes é o limite para eu perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Aí Jesus responde: eu não te digo 7, mas até 70 vezes 7. E aí, a partir do 23, Jesus começa a contar a parábola do credor incompassivo. Aí Jesus vai contando: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis acertar as contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo como pagar, né, então o Senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos como escravo para pagar todas as contas, pagar este valor aqui de 10.000 talentos. Porque naquele tempo a cultura era assim, né? Não tem como pagar, aquele que emprestou, aquele que investiu, não pode ficar no prejuízo, então vai pagar com o serviço, né? Vai ser escravo, vai ser vendido, enfim. Mas aí, Jesus conta assim: mas o devedor, né, prostrando-se, reverenciava o seu senhor e dizia: Senhor, seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei. Ou seja, né, usa de bondade, me dá mais um tempo, né? Não cobre agora, porque agora eu não tenho, mas me dá uma chance e com certeza eu vou pagar. E o texto diz que então aquele senhor se compadeceu, moveu-se de íntima compaixão e em vez de dar só mais um tempo, ele perdoou a dívida. Disse: quer saber de uma coisa, né? Pela atitude daquele devedor, de prostrar-se, de reverenciar-se, de reconhecer que realmente era devedor, mas ele não tinha como pagar naquele momento. Então ele pede essa misericórdia e o Senhor tem misericórdia dele. Então o Senhor, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Aí Jesus disse: mas saindo este que fora perdoado, encontrou ali na frente um que lhe devia 100 dinheiros e lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha a situação. Jesus está contando numa parábola, né? Vamos voltar lá. Quem é o maior no reino do céu? Esse era o tema, nós queremos saber e tal. Aí Jesus dá uma lição: quem é mais humilde, quem é mais puro, quem é, né? Tomando a criança, quem é mais inocente, tal. Aí em seguida já vai falar do perdão contra o irmão ofensor. Aí Pedro toma a palavra e pergunta quantas vezes. Jesus diz: não é só 7 não, eu vos digo 70 vezes 7. E aí ele continua o ensinamento contando disso, que um certo rei foi ajustar contas, o seu servo devia, né, 10.000 talentos, não tinha como pagar e tal, e então vai ser vendido para pagar a dívida, mas pediu misericórdia e recebeu misericórdia. Só que esse que recebeu misericórdia encontra com um conservo seu, um igual a ele mesmo, que lhe devia 100 dinheiros. 10.000 talentos é uma quantia muito grande, né? Cerca de mais de 1 ano de serviço, 1 ano e meio aproximadamente de serviço diário prestado a um patrão. 100 dinheiros era diária, era serviço de um dia só. Então veja, um devia o equivalente a 1 ano e meio, o outro devia o equivalente a um dia. E veja só, aquele que fora perdoado desta dívida tão grande, né, agora não consegue perdoar o seu conservo, o seu igual, que lhe deve 100 dinheiros. E aí Jesus, né, coloca
a atenção, né, dos seus discípulos que estão ali ouvindo, diz assim, que então o seu senhor, o senhor daquele que, né, fora perdoado a grande dívida, então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, que lição tão profunda, tão preciosa, e que parece-nos impossível de cumpri-la. Como é que eu vou perdoar tantas vezes? Eu volto a dizer, alguém está pensando só na conta matemática, mas esse 70 vezes 7 aí é para mostrar, na verdade, que é quantas vezes precisar, irmãos. É uma coisa que não é para você ficar fazendo continha, já perdoei uma vez, não perdoou mais, já perdoei duas, agora chega, já perdoei três, agora chega. Não, o Senhor está dizendo assim, é quantas vezes, né? Quantas vezes, quanto maior for a dívida, maior é o perdão. E quem que tem nos perdoado de uma dívida tão grande assim? O próprio Deus. Ele mandou o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, perdoando a nossa grande dívida. Agora nós somos cidadãos dos céus, agora nós podemos, irmãos, ter a salvação garantida em Jesus, estamos perdoados, não há mais pagamento, não é com ouro, não é com prata, não é com derramamento de sangue de ovelha, de bode, de animal qualquer, mas pelo precioso sangue de Jesus, Ele pagou essa dívida tão grande, né? Fomos perdoados, não devemos mais, somos livres. Aí na caminhada, um conservo nosso, um irmão nosso, um companheiro nosso, nos fica devendo algo. E esse devendo algo aqui, eu volto a dizer lá, o perdão do irmão, né? Não é em dinheiro, é em prática, é em atitude, né? Jesus conta a parábola para ensinar sobre o perdão, tá certo? E aí então alguém, um irmão nosso, um companheiro da nossa vivência, da nossa comunidade, da nossa igreja, até mesmo às vezes companheiro de ministério na casa do Senhor, irmãos, nós somos sujeitos a ofender alguém e a ser ofendido, nós estamos no mundo, irmão. Nós somos sujeitos, tem um dia que, né, alguém está cheio de problema e às vezes fala uma palavra que não deve falar. Viver em comunidade, corremos esse risco. E eu vou dizer para você, é impossível uma vida inteira vivermos sem lá um dia magoar alguém, porque ainda que involuntariamente, nós o faremos algumas vezes, porque a isso estamos sujeitos. Mas a grande lição que Jesus ensina aqui é que nós precisamos sempre nos lembrar, nunca nos esquecer de que uma grande dívida nos foi perdoada. Nós somos livres da dívida eterna. Nós não tínhamos com que pagar o nosso Criador, porque toda alma que pecar, esta morrerá, diz as Escrituras. Mas o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja bem, estávamos com uma dívida que nos condenava à morte, porque não tínhamos como pagar. Nós mesmos não tínhamos como apagar os nossos pecados. Então Jesus morreu em nosso lugar e a cédula que era contra nós foi cravada com Ele na cruz, foi rasgada, foi anulada. Não temos mais dívida. Se puxar a ficha lá, não deve nada. Certo, irmãos? E aí na nossa caminhada, às vezes alguém do nosso convívio então nos magoa, nos machuca, nos fere, peca contra nós, é o que o texto diz, usa essa linguagem, peca contra nós. E aí nós fazemos como este camarada citado aqui na parábola, né? O seu conservo devia 100 dinheiro e ele diz, paga o que você me deve. Esqueceu que ele fora, né, perdoado de uma grande dívida. Aí o conservo diz, eu não tenho com que pagar agora, mas
usa de misericórdia comigo, usa de benevolência e tudo eu te pagarei. Ou seja, ele faz igualzinho o outro fez, né? O seu próprio colega fez. Mas o colega nem lembrou disso não. Falou, não, você me paga sem dinheiro, ou então você vai para a prisão agora. E sufocava, né? E certamente o espancava, batia, enfim. E Jesus continua falando então na parábola a grande lição, dizendo que aí o senhor que perdoou aquela grande dívida manda chamar o camarada de novo, fala, você é um servo infiel, servo malvado, está escrito no versículo 32, porque eu te perdoei uma grande dívida, toda aquela dívida, porque você me pediu. Agora, não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também eu tive de ti? O que o Senhor está falando para mim e para você com essa palavra é que nós não podemos então esquecer que Ele teve grande misericórdia de nós e nós devemos ter misericórdia dos irmãos que pecam contra nós, irmãos. Aquele que nos ofende, ainda que voluntariamente, porque algumas pessoas fazem voluntariamente, infelizmente, mas cabe a nós o perdão. Ah, pastor, mas eu não sou bobo, eu tenho um gênio forte, irmão, cuidado, peça misericórdia para o Senhor, porque Jesus termina essa parábola dizendo assim, assim vos fará também meu Pai Celestial. Assim o quê? O Senhor mandou entregar esse servo malvado aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E aí Jesus termina, assim vos fará também o Pai Celestial, se do teu coração não perdoardes aquele irmão que te ofendeu. Veja que coisa séria e pesada, irmão. Então, está aqui para nós colocado, neste momento de meditação da palavra de Deus, que o meu perdão está vinculado ao que eu perdoo alguém. Você entende isso? Peça ao Senhor para esclarecer isso para você. Na própria oração do Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ou seja, eu quero ser perdoado, eu quero ser abençoado, eu quero que use de misericórdia comigo, eu quero que use de benevolência comigo, que tenha paciência, que me dê uma segunda chance, que me deixe mais um tempo para acertar as minhas contas. Eu quero. Quando é para mim, tudo bem. Agora, quando sou eu para usar de misericórdia, de benevolência, de dar uma segunda chance e assim por diante, o que é que eu faço? Eu não tenho paciência, eu não ajo segundo a palavra de Deus orienta, e então eu também não vou ser perdoado. É isso que o texto está dizendo, o meu perdão no dia a dia da minha caminhada, porque, irmãos, com certeza, nós falhamos, irmão. Quem que não falha? Quem que não falha? Olha, você vê um atleta, por exemplo, ele, quando chega, né, a subir no pódio e ganhar uma maratona, na verdade, ele treinou muito, ele estava condicionado, mas ele falhou muitas vezes, pode ter certeza, pode ter certeza. Uma criança, quando está aprendendo a andar, ela cai várias vezes. Quando você foi aprender a andar de bicicleta, certamente você caiu várias vezes até se equilibrar na bicicleta. E é assim, a nossa caminhada com Jesus é assim. Muitas vezes nós também nos acidentamos nessa caminhada, nós caímos, nós tropeçamos, ou seja, nós falhamos. Mas nós não desistimos, nós vamos de novo, como atleta, vamos treinar de novo. Dessa vez eu não consegui, mas ali na frente eu vou conseguir. Irmãos, o exercício do perdão tem que ser uma prática minha e sua. O Senhor está chamando a nossa atenção para isso. Se não perdoardes ao seu irmão as suas ofensas, o Pai Celestial também não vos perdoará. E ainda diz aqui, se do coração não perdoardes. Por quê, irmão? Porque tem gente que perdoa só aqui, ó. Tá bom, te perdoo, mas lá dentro, não torna noutra. Se fizer de novo, não é verdade? Eu fiz que perdoei, mas eu tenho uma mágoa aqui, ó. Isso está guardado aqui comigo. Não esqueça o dia que fulano fez isso comigo. Está aqui, ó. Cuidado, irmão, cuidado. Você pode perder de Deus
o maior tesouro que é a sua salvação se você não exercita perdão. É a palavra que diz, eu não estou inventando e nem criando nada. É o Senhor respondendo para os discípulos acerca do perdão. Ele conta essa parábola quando Pedro lhe faz a pergunta: Senhor, o Senhor falou que tem que perdoar e tal, chamar o irmão, tentar reconciliar e tal, mas até quantas vezes meu irmão vai fazer isso para mim e eu vou perdoar? Até 7, Senhor. Pedro já achou 7, já é bastante, hein? Uma pessoa do seu convívio te ofender, te machucar, te magoar, né? 7 vezes, já é bastante na nossa conta, não é? Aí Jesus ainda fala para ele: não digo 7, mas 70 vezes 7, e vai contar esta parábola em seguida, dizendo que, né, o camarada que recebeu perdão de uma dívida tão grande, depois não conseguiu perdoar o seu conservo, uma dívida pequenininha. Irmão, se nós colocarmos isso na nossa mente e no nosso coração, nós vamos ter mais paciência com aqueles que erram contra nós, com aqueles que, né, por fraqueza, falam de nós, nos ofendem, nos magoam, nos perseguem, sentem inveja, e aí vai, irmão. Nesse mundo nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas do coração nós devemos liberar perdão. Senhor, perdoo, Senhor, eu perdoo do meu coração, porque o Senhor me perdoou. A maior dívida eram os meus pecados, eu não tinha direito à vida eterna. O Senhor me perdoou, então eu perdoo fulano que fez isso contra mim. Mas tem que ser do coração. Você que me ouve e diz assim: pastor, eu não consigo ainda fazer isso. Eu tenho um negócio guardado aqui que eu não consigo. Eu te aconselho agora a começar a orar nesse sentido: Senhor, me ajuda a liberar perdão. Trata comigo, Senhor, me ensina a liberar perdão. E vai liberando em nome de Jesus, não no seu nome, não nas suas forças, mas na força do Senhor que está na sua vida. E você fazendo assim, certamente, você alcançará vitórias e vitórias da parte de Deus. Por quê, irmão? Porque parece que quando nós estamos liberando perdão, a grosso modo, parece que nós estamos beneficiando muito mais aquela pessoa. Eu não sou bobo, eu estou fazendo isso, a pessoa vai se acostumar a fazer coisas contra mim e eu vou ficar perdoando até quando? Era essa a dúvida de Pedro, né? Até quando? Até quando eu vou perdoar meu irmão que peca contra mim? Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão: quando você liberamos nós perdão àquele que nos machuca, nós somos os maiores beneficiados nessa história. Pode ter certeza, é bíblico. Assim como perdoamos aqueles que nos ofendem, o Pai também perdoa as nossas ofensas, as nossas falhas, as nossas dívidas, tá certo? Então coloquemos isso no nosso coração, sejamos puros como uma criança, né? Uma criança que não vê maldade nas coisas, né? Quando alguém chegar para você: olha, fulano falou isso assim, assim de você. Mas eu amo fulano, fulano é meu irmão, certo? Ele não estava muito bem, né? Olha, quando alguém vier semear contenda, irmão, fica no Espírito de Deus, fica na comunhão, fica na presença do Senhor, busca de Deus, irmão. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Difícil porque nós queremos agir de nós mesmos, mas quando nós renunciamos a nós mesmos, quando nós dizemos: agora não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, e nós agimos pela mente de Cristo, e nós fazemos aquilo que aprendemos do Senhor, as bênçãos vêm em nossa vida como chuva, né? Glória a Deus por isso. Que essa palavra possa ter alcançado o teu coração. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos agora, amados irmãos, ouvir mais um louvor dirigido ao Senhor nosso Deus pelo nosso Ministério de Louvor. Preste atenção neste cântico, se você o conhece, cante também, louve ao Senhor, adore ao Senhor e vai colocando na presença de Deus o que nós acabamos de receber do Senhor na sua palavra. Se tem alguém ou algo que precisa, né, se acertar agora, alguém precisando do seu perdão, comece agora nesse louvor a dizer: Senhor, em teu nome eu vou liberando perdão, embora ainda me doa, me machuque, mas no teu nome eu vou liberando perdão. Faça isso e você vai ser abençoado. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Agora nós vamos louvar e adorar o Senhor com um hino que tem por título Conquistando o Impossível. Que você possa crer que através do Senhor você vai conquistar o impossível na sua vida.
Glória a Deus, que lindo louvor que nós ouvimos. Chegamos agora ao término de mais um culto, mais um momento de adoração ao Senhor. Como Deus tem tratado conosco, né, irmãos? Eu quero, antes de orar, lembrar os irmãos que agora no próximo sábado, mocidade, este aviso é para você, jovem. Nós vamos ter mais um momento com a nossa mocidade do nosso templo sede. Bless Night, né? Noite abençoada, e vai ser abençoado. Nós já tivemos uma, foi bênção mesmo. Quem veio saiu daqui radiante. E essa também não vai ser diferente. Vai ser muita bênção. Você não deve perder no sábado, tá certo, irmão? No domingo, nós temos às 10 horas da manhã neste canal a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical e à noite, às 19 horas, o grande culto de adoração ao Senhor. Você é convidado a não perder nada disso. Você que pode congregar, atenção, não fique na sua casa na hora do culto, tá certo? Venha cultuar conosco, você que pode. E você que não pode ainda sair de casa, você que é do grupo de risco, você que, enfim, tem que ficar aí guardadinho em casa, amém. Então participe conosco pelo canal. Mas você que pode vir pessoalmente, Deus e nós queremos te ver aqui, ouvir a tua voz adorando ao Senhor. Deus tem nos dado cultos maravilhosos, irmãos. A presença de Deus tem nos envolvido aqui de uma forma que não dá nem para explicar. Então você que pode vir, venha, adore ao Senhor conosco, ok? Vamos agora orar, agradecer ao Senhor. Querido Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, por mais esses momentos que passamos na tua presença. Queremos te rogar, Senhor, nos ajuda a viver uma vida cristã de verdade, Senhor, não de aparências, e que nós possamos, Senhor, compreender que só vamos para o céu porque o Senhor é bom e nos perdoa a cada dia, Senhor, a cada momento. Nos perdoaste da maior dívida que nos separava do Senhor e agora somos povo seu. Mas ainda assim, Senhor, nesta caminhada, somos falhos, fracos, errantes muitas vezes. E quantas vezes te ofendemos, te magoamos, Senhor, porque não sabemos agir muitas vezes como lhe agrada. Pai, assim como o Senhor tem nos perdoado a cada instante, ajuda-nos também a perdoar aqueles que nos ofendem, que nos machucam, que nos magoam, que nós possamos, no Teu nome, liberar perdão a todos aqueles que necessitam do nosso perdão e assim seremos abençoados por Ti. Sê conosco, Senhor, visita os enfermos, visita os enlutados, visita os hospitalizados. Senhor, faz maravilhas no nosso meio para a glória do Teu nome. Continua abençoando o Teu povo espalhado em toda a terra, o ministério da Tua igreja, Senhor, a nossa nação brasileira e o mundo de um modo geral. Livra-nos, ó Deus, desta pandemia, nos dá vitória, Senhor, por amor do Teu nome. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém.